Por que nenhum outro país é como o Chile? Mega pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso bom ali Pra Quem Não Me Conhece. Cara, o Chile simplesmente é o país da América Latina com mais ilha, né? Só perde para uma ilha lá do norte da Europa, né? Acho que é Islândia, alguma coisa parecida. Mas dizem que o Chile é uma loucura total. Vocês que estão no Mercosul, confirmam isso? A barra que leva o Chile como um dos países mais louco e incrível do mundo. Vocês confirmam? Inscrevam no canal, ativem as notificações. Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Não esqueça de deixar o like aqui, apertar o botão hypar, né? E assistir o vídeo até o final. Bora ver o vídeo. O Chile é um dos países mais longos do mundo, com mais de 4.270 quilômetros de extensão do norte ao sul. Mas, incrivelmente, tem uma largura média de apenas 177 quilômetros. Calma, não entendi. Não entendi a parte principal. A parte... O Chile é um dos países mais longos do mundo. Um dos países mais longos do mundo. Cara, é muito fácil atravessar o país, né? É muito difícil sair de uma ponta para outra, mas é muito fácil sair também de um lado para o outro. Ai, Chile. Com mais de 4.270 quilômetros de extensão do norte ao sul, mas incrivelmente tem uma largura média de apenas 177 quilômetros. Enquanto a maioria dos países cresce em todas as direções, o Chile parece desafiar toda a lógica, espremido entre as duas forças naturais mais poderosas da América do Sul, a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Para você ter uma ideia do que isso significa na prática, se você colocasse o Chile sobre o mapa da Europa, ele se estenderia desde a ponta norte da Noruega até o deserto do Saara, na África. Cara, a Europa é um território muito superestimado. Olha só, geograficamente como a Europa é pequena, né? Cara, você remove a Rússia da Europa, a Europa é que? Pequeno? Tá bom. Deixa aqui nos comentários, pessoal. E ainda assim, em seu ponto mais estreito, o país tem menos de 100 quilômetros de largura, isso é menos do que a distância entre Porto Alegre e Caxias do Sul. E é justamente por ser tão estreito que a geografia do Chile é diferente de tudo que você já viu no mundo, porque ela simplesmente não segue os padrões normais de um país. Veja bem, ao norte o território é dominado pelo deserto do Atacama, o lugar não polar mais seco da Terra. Algumas regiões desse deserto não recebem uma única gota de chuva há mais de 400 anos. Caraca, 400 anos! Até no Saara, há 2 anos atrás choveu o Saara. O solo é tão árido e inóspito que a NASA usa o local para testar rovers destinados a Marte, porque a paisagem se parece mais com a superfície de outro planeta do que qualquer coisa encontrada no restante da Terra. Esse deserto extremo não é obra do acaso, ele é resultado direto da geografia do país. Os Andes bloqueiam a umidade vinda do leste, impedindo que as nuvens atravessem a cordilheira em direção ao norte do Chile. Ao mesmo tempo, a corrente de Humboldt, uma corrente oceânica de água gelada que sobe pelo Pacífico, impede que a umidade do oceano se transforme em chuva sobre o litoral. O resultado é um duplo bloqueio climático, que condena o norte do país a uma secura quase absoluta. Seguindo para o centro do país, a topografia muda drasticamente. Cara, o norte desse país é muito estranho. Muito estranho. Surgem vales férteis, clima ameno, rios que descem da cordilheira e condições perfeitas para a agricultura. E é aqui também que se produz o famoso vinho chileno, reconhecido mundialmente, além de frutas, grãos e alimentos exportados para dezenas de países. É também nessa região que vive a grande maioria dos chilenos, concentrados num corredor estreito entre as montanhas e o mar. Já a porção sul do país, o território se transforma mais uma vez e de forma mais intensa, porque aparecem florestas densas e escuras, fiordes gelados que... Cara, tem gelo. Tem gelo, Chile, tem gelo. Cara, loucura. Cortam a costa, glaciares que descem das montanhas até o nível do mar e um clima frio e chuvoso que torna a construção de estradas praticamente impossível em muitos trechos. E guarde essa informação, porque ela é importante para você entender por que o Chile enfrenta problemas que nenhum outro país enfrenta. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar que os Andes são uma barreira natural entre o Chile e a Argentina, mas o que pouca gente percebe é quanto essa barreira mudou não apenas as fronteiras do país, mas também a sua história, a sua economia, a distribuição da população e até a forma como os chilenos se conectam entre si dentro do próprio território. Quando os espanhóis chegaram na América do Sul no século XVI, avançar para além dos Andes era uma tarefa extremamente difícil. Isso fez com que o Chile ficasse isolado do restante do continente.
sendo chamado pelos próprios colonizadores de o fim do mundo. Ao contrário do Peru ou do México, onde os espanhóis encontraram impérios ricos em ouro e prata, o Chile oferecia terreno difícil, povos indígenas que resistiram ferozmente à colonização, como os Mapuche, e pouquíssima riqueza fácil de extrair. Esse isolamento não era só um inconveniente histórico. Cara, veja só o Chile do jeito que cresceu. Essa cidade deve ser muito legal ver lá. Aqui esse lado parece condomínio. Cara, veja isso aqui, parece um resort. Era uma limitação que definia onde as cidades lá, poderiam... Tipo Islândia ou Escócia, alguma coisa parecida. Os países aí da América do norte da Europa. Crescer, por onde as mercadorias poderiam passar e onde as pessoas poderiam viver. O efeito disso é que o Chile nunca se expandiu naturalmente para os lados, porque simplesmente não havia para onde ir. Só restou crescer para cima ou para baixo, ao longo dessa estreita faixa de terra entre a montanha e o oceano. Com o tempo, o Chile foi crescendo justamente nessa direção. No século XIX, através da Guerra do Pacífico contra o Peru e a Bolívia, o Chile conquistou territórios do norte ricos em nitrato e cobre, adicionando mais 500 quilômetros ao seu comprimento. Ao mesmo tempo, negociações com a Argentina garantiram o controle sobre a Patagônia e o Estreito de Magalhães ao sul. O resultado foi um país que foi ficando cada vez mais longo e cada vez mais estreito, como uma fita esticada ao máximo entre os dois extremos. Hoje, quase 40% de toda a população chilena vive em Santiago ou nas regiões ao redor da capital. Isso é o equivalente à metade dos brasileiros morando exclusivamente em São Paulo ou nos municípios vizinhos. Esse desequilíbrio acontece porque o Chile é, por natureza, um país de uma única região habitável em escala plena. A região central tem o clima mais favorável e talvez seja o único local... Mano do céu, Chile... Pessoal, Chile é um país desenvolvido. Esses pequenos trechos de cidades que nós estamos a conseguir observar, que estamos a conseguir ter acesso, remetem-nos a um lugar desenvolvido, né? Ou pelo menos em caminho do desenvolvimento, certo? Veja isso. Tipo São Paulo, né? São Paulo no inverno. Que pode ser habitado em escala, e os melhores portos que a infraestrutura por séculos foi capaz de construir. Ao norte, o deserto afasta as pessoas, ao sul, o frio, então o centro é o que sobra. Para você ter uma ideia do extremo que isso chega, a cidade mais ao sul do Chile, Puerto Williams, considerada a cidade mais austral do mundo inteiro, só é acessível de barco ou avião. Não existe uma estrada contínua ligando o norte ao sul do país. Em algumas regiões do sul, os próprios chilenos precisam cruzar o território argentino e reentrar no Chile para conseguir chegar a uma cidade chilena. E esse é um grande problema para o Chile. Quando um terremoto ou uma inundação atinge essa região isolada ao sul, o socorro pode demorar dias ou até vir de outro país. Caraca! Meu, calma. Sabe a Serra da Leba? A Serra da Leba é uma das maiores obras já feitas da engenharia civil aqui em Angola, certo? Só que o mesmo estilo da Serra da Leba você acaba encontrando no sul do Brasil, certo? E existem outros países. Só que eu descubro agora também que você pode encontrar esse zigue-zague de cobra no Chile. País, que é o caso da Argentina. Cara, eu preciso fazer um vídeo disso. Eu vou fazer uma pesquisa para ver quantos países mais acabam registrando um lugar como a Serra da Leba. Santiago não serve absolutamente nada para alguém preso numa aldeia a 2.000 quilômetros de distância. E você pode pensar, ok, o território interno não é tão fácil de habitar, mas ainda assim temos a costa. O Chile tem mais de 6.400 quilômetros de litoral. É um dos mais extensos do mundo, de fato. Mas diferente do Brasil, onde as maiores e mais populosas cidades ficam justamente na costa, no Chile o litoral nunca se tornou o centro da vida urbana do país. E o motivo é mais profundo do que parece. A costa chilena é em grande parte inóspita para o desenvolvimento humano em larga escala. As correntes frias do Oceano Pacífico, trazidas pela corrente de Humboldt, tornam o mar gelado e perigoso. A linha costeira é exposta a ventos fortes e oferece poucas baías naturais. No norte, o deserto do Atacama chega literalmente até a beira do mar. Não há uma vegetação, não há água doce disponível e não há condições grandes para a aglomeração humana fora das cidades de mineração. As poucas cidades que existem nessa faixa, como Antofagasta e Iquique, surgiram e cresceram exclusivamente por causa da extração mineral e da necessidade de serem criados portos devido ao extrativismo. No sul, o litoral se fragmenta em milhares de ilhas, canais e fiordes, que tornam o desenvolvimento urbano quase impossível. Na prática, o Chile aprendeu ao longo dos séculos como a geografia tornou a sua história difícil, e que não podia lutar contra ela. Tentar ignorar os Andes era inútil, e fingir que o deserto não existia era impossível. E tratar o sul como inabitável também.
Então o país decidiu fazer algo mais inteligente e adaptar-se. Hoje, o Chile é uma das maiores economias da América Latina e é considerado o único país desenvolvido de fato entre todos os países latinos. Caraca, é isso que eu estava a suspeitar. Não, só poderia, porque veja só a forma que a construção urbana foi se desenvolvendo, né? Nessa concentração da capital. Veja isso, meu. Qual é a economia do Chile? Sei que não arranha na economia nem do México, nem do Brasil, mas, cara, dando a magnitude, dando o tamanho do país, vale a pena. Calma, eu vou dar a pesquisar aqui. Chile é muito interessante, o Chile. Bom, temos aqui um PIB de 400 bilhões, uma economia perto da Argentina. A Cordilheira dos Andes, que não podia ser repelida, foi usada justamente para o extrativismo. Hoje o Chile é o maior produtor de cobre de todo o planeta e transformou essa dificuldade em uma vantagem. O Chile também consegue extrair ferro, ouro e vários outros metais que são vendidos a preços exorbitantes no mercado internacional. E apesar de ser estreito demais, longo demais, seco demais ou frio demais, se virmos países que também têm geografias difíceis, como o Japão, por exemplo, também se tornaram extremamente prósperos. O Japão é um país montanhoso. A maioria dos seus habitantes vivem em um único lugar, a planície de Kanto. E além disso, o Japão tem milhares de vulcões espalhados pelo seu território, assim como o Chile. Portanto, parece que a geografia ser difícil, na verdade, muitas vezes pode ser uma vantagem. Mas esse é o exato motivo pelo qual Olha só isso do jeito que é bonito, meu. nenhum país é como o Chile. A questão do desenvolvimento e a questão da geografia muitas das vezes acabam casando, né? Todo lugar onde você encontra uma maior dificuldade de sobrevivência, querendo ou não, eles dão um jeito de arranjar uma coesão entre o desenvolvimento propriamente dito e a habitação sustentável também propriamente dito daquele povo. Então dizendo que todo, como fazendo só aí uma captura, né, do vídeo aqui do Capital Financeiro, dizendo que lugares que têm uma geografia totalmente complexa, difícil, que põe em risco a vida do cidadão constantemente, né, acaba obrigando essas pessoas a se organizarem, certo? E se a gente entrar num ramo sociológico, nós vamos ver que o mundo praticamente chegou aonde está graças à dificuldade de sobrevivência que os humanos tiveram ao longo da vida. Vejam os europeus, por exemplo, morrem de frio. Os caras dão um jeito de conseguir, vão sobreviver no frio. Entendeu? Então inventam coisas, fazem aquilo, descobrem isso, tal. Entendeu? Todo lugar onde a geografia acaba não sendo um empecilho total, dificilmente desenvolve rápido. Pode ter essa conclusão. Não sei. Deixa aqui nos comentários. Vai ser interessante já ver os vossos pontos de vista, certo? Está inscrito no canal, atenção com a sugestão de partilhar vídeos interessados. Sou Nunda. Nos vemos na próxima, pessoal. Todos os créditos do canal Capital Financeiro está aqui na descrição. Tchau.